Certo. Bom, vou me apresentar então, estou representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu diria então que você se apresentasse, né? Tá bem. Felipe, o senhor é coordenador. Meu nome é Felipe Santos, eu atuo na Rede Marista e na Associação Software Livre. Eu sou Sadi Jacques, embaixador da Associação Software Livre, membro fundador também, a associação é essa que organiza o Fórum Internacional Software Livre aqui em Porto Alegre, esse ano em 12ª edição, então a gente tem um trabalho já longo, discutindo e debatendo a questão do conhecimento livre, e essa discussão passa não necessariamente, se debruça também sobre a questão do direito autoral. Então a gente vem fazendo esse debate já há alguns anos e, portanto, tem alguma familiaridade com ele. É importante dizer também o seguinte, aproveitando já a apresentação, nós somos ativistas do conhecimento livre, não somos aqui técnicos em direito, né? Não sabemos o conjunto, o arcabouço jurídico todo, mas é por essa prática, por essa experiência e por estar acompanhando esses debates que a gente pode dar uma contribuição aqui no sentido de ajudar o trabalho de vocês. Então nós queremos agradecer a presença de vocês aqui e partimos então para a primeira questão. É possível utilizar qualquer música da internet? Qual a forma correta? Bom, por padrão, se não tem nada explícito, nada está dito a respeito do licenciamento, essa obra é uma obra licenciada em copyright. Por padrão, sempre que não houver licença, o copyright é o aceito. Qualquer uso que vá fazer dela precisa pedir autorização para o autor. As obras em copyleft ou Creative Commons ou outra licença livre tem que estar explícita no site ou local onde foi colhido esse material. Mas eu acho que tem que esclarecer só um pouquinho mais no seguinte sentido. Está lá na internet, posso usar ou não posso usar? É uma preocupação. Primeiro, o que o Felipe falou está correto. A princípio, qualquer obra tem, tem copyright, portanto, tu precisaria uma autorização para o uso, porque é de alguém, exceto... Não é necessário por conta da nossa legislação. A nossa legislação diz que para consumo pessoal, eu posso sim fazer o uso de uma determinada obra. Então, apesar de ter copyright e apesar de estar lá na internet e nós não sabemos a condição se está lá legalmente ou não, como é para uso pessoal, eu posso ouvir aquela música ou baixar até aquela música. Mas isso não garante que aquela música esteja legalmente lá. Então, acho que isso é importante ter claro. Colocar lá é uma coisa e tirar de lá é outra coisa. Então, usar para uso pessoal, podemos, no Brasil, porque a nossa legislação autoriza. Tá? Colocar lá depende se tu tem autorização do autor ou se aquela obra é de domínio público, por exemplo. Tá? Então, tu poderia fazer essa colocação. Então são sutilezas que permitem, mas que são importantes para a gente entender como é que funciona o processo. Então, como fazer, qual a forma correta de utilizar, primeiro saber, ter claro para que fim tu precisa, né? E segundo atentar para isso, se ela está ou não legalmente lá. Por exemplo, tem sites que disponibilizam músicas mediante autorização dos seus autores e mediante também um pagamento de tarifas, taxas de download e tal. Nesse caso, existe uma regulação. Agora, se esses sites estão legais, também é um outro problema. É preciso verificar isso. Tem site para tudo na internet. Né? É bom sempre uma cautela em relação a isso. Mas no caso específico, por exemplo, no caso específico de uma utilização para fins didáticos,
pedagógicos, né, ou de estudo, tu pode dentro desse contexto fazer um uso comedido de obras que estão na internet. Acho que isso... E o senhor apontaria algum site específico para as pessoas poderem disponibilizar suas músicas, suas obras? Existem muitos sites hoje em dia que trabalham nessa lógica. Nós, do Projeto Software Livre Brasil... MySpace seria uma boa alternativa para a música. Mas nós aqui no Brasil temos uma iniciativa, inclusive, ligada ao Projeto Software Livre Brasil, que é o Música para Baixar, que é um site que justamente estimula e trabalha uma lógica de esclarecimento dos autores e convite para que eles façam o depósito das suas obras nesse site, para que eles ofereçam as suas obras nesse site de forma autorizada, para que as pessoas possam conhecê-los, possam disseminá-los, inclusive. E, claro, a maioria, no caso do Música para Baixar, nós estamos falando de músicos brasileiros e, na maioria dos casos, músicos pequenos, bandas pequenas, pessoas que ainda não estão dentro do circuito de reconhecimento maior assim, da música. E como é possível saber se há direitos de autor sobre uma determinada música? A rigor, sempre há direitos de autoria sobre uma determinada música, salvo quando ela cai em domínio público. Né? Então, nesse caso, é preciso verificar se o autor, no caso, um único autor, se ele já faleceu e se já passaram-se 70 anos da sua morte, que é quando uma obra cai em domínio público, pela legislação vigente. Em algumas situações também onde há coautoria, é preciso verificar se não existe um coautor vivo, apesar do autor mais conhecido ter falecido, porque a legislação prevê 70 anos após a morte do último autor. Então, se tu tiver 2, 3 autores, eventualmente, de uma obra, tu vai precisar fazer a verificação disso, de se todos eles já faleceram. Então, a autoria sempre há, porque, como eu referia antes, existe o direito autoral ele tem duas partes bem importantes. Ele tem um direito patrimonial e um direito de autor, e um direito moral envolvido. O direito moral é um direito que relaciona a criação ao criador. Né? Então, toda obra tem um autor. Pode até ser que esse autor seja coletivo, está previsto na legislação. Pode haver uma autoria coletiva. Ela é irrevogável até que cai em domínio público. Isso. A pessoa não pode se eximir de ter criado a obra até que ela caia em domínio público. Tu pode até abrir, tu pode pedir para não ser citado. Abrir mão de todo. E pode dizer assim, eu não quero ganhar nada com essa obra. Mas tu não pode abrir mão do direito de autoria. E se essa obra, eventualmente, vamos citar só uma situação hipotética, se ela fere alguém, enfim, se ela impacta por algum motivo, tem alguma repercussão moral, a responsabilidade é do autor. Claro. Correto. Existem legislações complementares que estabelecem aonde é feito o registro das obras também. Então, para saber, para ter certeza a respeito disso, eu acho que é a Biblioteca Nacional que é responsável hoje. A Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro é o principal local de registrar autores. Isso, registro autoral. E depois tem o site do Creative Commons, que também hoje em dia é muito usado. Existem outros que são bastante similares, com alguma... mas o Creative Commons é o mais aceito e é aceito... Ali o autor coloca o que permite, né, que a pessoa que vai utilizar a sua música ou sua amostra,
que ele pode fazer, se referenciando vai poder usar ou não, né, o Creative Commons. Aqui nós utilizamos aqui também o Creative Commons. Muito bem, voltando à questão dos 70 anos de morte do autor, quanto à gravadora, por exemplo, se a tal obra foi gravada já e comercializada, eles também poderiam reivindicar, mesmo o autor já passando os 70 anos da sua morte, eles poderiam reivindicar esses direitos ou cobrar alguma coisa. O direito é autoral, não é... Não é a gravadora. Não é de empresa. Não é de empresa. É do autor. Eu entendo o que tu fala. De repente a gravadora tem um contrato com o sujeito para, digamos, distribuir com exclusividade por 100 anos. Mesmo após a sua morte. Aí ele morre aos 70, cai em domínio público. A lei é bem explícita, cai em domínio público. A gravadora vai poder continuar fazendo a distribuição, mas não mais exclusivamente, porque faz sentido. Ela pode cobrar pelo serviço dela, mas... Ela vai ter um contrato que justifica produzir e ganhar em cima daquele bem material. Mas os outros podem usar. Mas os outros também. E tem um caso bastante interessante que é a lei Mickey Mouse, que justamente trata sobre isso, onde o criador do Mickey Mouse já morreu há mais de 70 anos e quando se aproximou dos 70 anos, o Walt Disney forçou a lei norte-americana a se estender para 95 anos e novamente forçou a lei americana, quando atingiu 95 anos, para ir para 120 anos. Hoje, nos Estados Unidos, o direito autoral são 120 anos depois do falecimento do autor, e corre um risco aí deles quererem jogar um pouco mais para frente ainda, em função de que, mesmo a empresa sendo do próprio familiares e subsequente do autor, eles não têm direito. Depois que caiu em domínio público, os primeiros filmes já estão em domínio público. Interessante. Então, é possível baixar músicas compostas com fins educacionais, sem a cedência dos direitos autorais, contanto que referenciem? É possível baixar músicas compostas com fins educacionais, sem a cedência desses direitos autorais, sem entrar em contato direto com o autor, por e-mail ou por telefone, contanto que referencie. Sim. Não, a referência é obrigatória por razões de autoria. Agora, e o uso, inclusive, de partes da obra, dentro de limites moderados, ele é permitido também, a lei faz referência a isso. Mas eu sempre acho prudente, acho de bom tom, até usando a expressão que o Felipe usou antes, em função de bom senso, acho que se tu tem um trabalho para fazer em cima de um autor específico, é recomendável tentar fazer um contato com ele, estabelecer uma comunicação, dizer, olha, estamos fazendo um trabalho pedagógico, enfim, educacional, e precisamos usar trechos ou eventualmente até uma música inteira, é possível, porque via de regra os autores não têm restrição a isso, eles veem isso com bons olhos, é uma forma de também disseminar o trabalho deles, né, popularizar o nome deles, eles não veem isso como um problema. Dificilmente eles vão estabelecer um valor aí. E é melhor fazer isso e ter um documento que regule isso do que não fazer e, bom, contar com digamos, um mau humor de um eventual autor que resolva achar que é devido alguma coisa para ele. Então, eu acho que é isso. Se forem trechos, a lei garante que tu pode fazer, né? Para fins educacionais. Mas se tu precisar fazer um trabalho mais extenso, acho que vale a pena fazer um trabalho. Certo. Então, resumidamente, para a gente concluir assim, para nós
o nosso procedimento, vamos dizer assim, correto, para nós disponibilizarmos as nossas músicas, né, de nossa autoria na internet para que as pessoas possam utilizá-las seria licenciá-las pelo Creative Commons, colocando, especificando o que as pessoas, como elas poderão utilizar, ou colocando num site de domínio público, postando lá. Também é possível, daí não se precisa utilizar essa licença do Creative Commons. Seria essa maneira, então. A licença é para cada obra, na verdade, né? Então, o site não autoriza o conteúdo todo. O site tem um conteúdo de gerenciamento, de direção. Nós podemos ter um site, por exemplo, o Mink, quando teve o seu site em Creative Commons, cada documento, cada produção tinha um processo de liberação. Especificamente para documentos. Agora, não sei se... Eu vejo que é mais prudente tu ter para cada obra acabada, tu ter estabelecer um licenciamento. Eu não, pelo menos como não tenho... registro na Biblioteca Nacional, registro de no copyright. site do Creative Commons. No Creative Commons também pode ser, aceito. Aí vai lá e registra o nome da obra, mas de cada obra. De cada obra, claro. Sim, individualmente. O que eu quis dizer, sim, isso sim, o que eu quis dizer é que não pode colocar um site, esse... pode colocar um site inteiro, colocando no rodapé do site o licenciamento. Só que se essa obra não foi feita pela própria pessoa que criou o site, esse licenciamento não vale. Quem tem que licenciar é o autor. Isso, é o que eu acho que o Felipe explicou melhor. O que eu quis dizer é que não adianta eu ter uma janela lá dizendo, olha, essa janela é Creative Commons, eu boto coisas lá que não são. Eu preciso garantir que, se eu disser que o meu site é Creative Commons, se eu tenho um blog, digo, não, o meu blog é Creative Commons, o que eu boto lá, automaticamente, e o que eu boto lá que é meu, automaticamente está licenciado da mesma forma. Então, se o Felipe quiser pegar um pedaço lá e usar fazendo a referência, que é o processo que o Creative Commons permite, mas quiser, a partir de um texto meu, fazer um outro, tal, tudo bem. Eu disse isso. O site é meu, blog, enfim, eu afirmei isso, está lá o que eu coloco. Mas se eu coloco lá um texto da Fátima, sem pedir para a Fátima, sem autorização da Fátima, sem alguma referência, por isso que eu digo, qualquer coisa que tu vai colocar no site que não seja exclusivamente, e o teu aí não... Ou uma janela de YouTube, por exemplo, a licença que prevalece é a que o autor pôs lá no canto. Outra coisa importante é o seguinte, não existe autoria de uma instituição, não existe autoria das pessoas. O direito é autoral e não institucional. Então não adianta dizer, o site é do MEC, então o que está lá está liberado. Não, o que as pessoas colocam lá tem que estar autorizado por elas, individualmente. Então, numa página de internet criada por nós colocamos vamos supor, o selo do Creative Commons, e então o problema estaria resolvido, aquele conteúdo que foi criado por nós. Se todos vocês estiverem referidos ali como coautores, né? Então tudo que vocês fazem, isso sim, acho que ajuda nesse sentido. Tem uma equipe, 10 pessoas, estão lá as 10 pessoas da equipe. Bom, a página, vocês estão todos aquele assinando. site, não está copiando, está sob a licença daquele site. Se está copiando de outro lugar, prevalece o primeiro local, onde o autor colocou a licença original. Sim. Não adianta querer copiar e mudar o licenciamento claro. sem a... Sim. Isso, então tudo que vocês produzem, já que todos estão referidos, tem valor de Creative Commons preservadas aquelas questões. Se usarem um trecho tudo bem, a lei permite, mas se usarem uma música inteira é bom ter uma autorização. Com o autor. O nosso site é Creative Commons, inclusive tem que ver isso aí. Isso já seria uma sofisticação desse processo todo. O trecho não, porque o trecho tem um caráter de reprodução mesmo, de disseminação. Então, ninguém vai usar
trabalho de vocês é pegar aquele texto que já tem um autor definido, né, e fazer outra coisa. Ou mesmo que pegue, como ele está com um trecho, ele não está ferindo a lei. E é importante notar também que isso tudo a gente fala de exibição, né? Não de baixar conteúdo. O que é baixado, se não for exibido, se não está sendo usado, ele é arquivo morto, não faz sentido ficar olhando o licenciamento. O importante é quando ele é compartilhado, quando é feita uma exibição pública, um compartilhamento público, aí sim... A possibilidade de download de alguma... Se eu ponho alguma coisa para download, eu sou responsável por aquele download. Então, se tem um copyright ali, eu tenho que pagar, claro, ou fazer de alguma forma que quem está baixando consiga remunerar o autor. Então, quando eu estou publicizando, eu sou responsável por essa... Muito bem, eu agradeço a presença do senhor Sadi, do senhor Felipe, e pelos esclarecimentos. Acho que foi muito produtivo e muito obrigada.